Já dizia aquela velha música, o Papa é pop. E nunca teve um Papa tão pop como esse, meus irmãos, que é um belo sinal dos tempos trabalhosos. Eu sou do tipo que detesto essa turma que fica tentando adivinhar Apocalipse. Tem alguns que chegam a marcar datas, tem outros que são mais modestos e dizem entre 5, 10, 20 anos, mas para mim dá na mesma coisa. São todos falsos cristãos, embriagados na própria soberba. A verdade é que ninguém sabe esse dia, é um segredo do Pai. Porém, meus irmãos, o próprio Filho nos disse que ficássemos atentos aos sinais, que quando a gente visse essas coisas acontecer, essas do tipo que você verá aqui, do próprio Papa, saberíamos que é o início das dores. Quanto tempo é isso, nós não sabemos, mas podemos dizer de certeza, de acordo com o que estamos presenciando, o homem ficando amante de si mesmo, podemos imaginar que esse é o início das dores. Essa dica chegou até mim através de Guilherme Espírito Santo. Já deixo aqui um abraço forte para ele, grande guerreiro aqui na batalha para despertar. E essa matéria aqui da BBC News Brasil, ela diz o seguinte, desmasculinizar a igreja. As mulheres convidadas pelo Papa Francisco para a reunião de cardeais. Essa é uma matéria de 14/2/2024, muito recente. E para BBC News isso aqui é uma maravilha, né? Porque está indo contra os ensinamentos de Deus. Deus deixou claro, né, qual é a posição, qual é a função de cada um. Só que hoje está tendo a inversão de papéis e valores em tudo. O próprio Jesus Cristo, por mais inclusivo que foi, você não viu ele escolher nenhuma apóstola. Ele escolheu apóstolos, cada um com a sua missão. Vocês sabem que eu escrevo um livro, que na verdade eu prefiro chamar de meu diário, com várias experiências paranormais, pesquisas do sobrenatural e etc, etc. E eu acabei me deparando com a história da Yara, né? Que é uma entidade, como vocês sabem. É uma sereia, só que ao invés de assombrar nos mares, né? Ela assombra nos rios. E eu descobri que o Monteiro Lobato, que tem vários personagens aí, na verdade ele não criou os personagens. Ele pegou as lendas do folclore brasileiro, o que testemunhas já viram, o que as tribos comentavam, e abilolou essas coisas. Transformou elas em bonitinhas. Mais ou menos o que fez também a Disney, que pegou contos eróticos, personagens de bruxaria, e transformou aí no que você conhece hoje. As princesinhas queridas, né? Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, etc, etc. Tantas e tantas que tem aí. Mas a origem daquelas coisas ali são perversas. Mas eles transformaram em coisas bonitinhas. Então, no meu livro eu relato as verdadeiras histórias que o povo que falava, os povos antigos. O Saci não é nada de menininho travesso, muito pelo contrário. Era perverso a criatura. E tudo isso, meus irmãos, eu relato no meu diário. As verdadeiras histórias. Falando da Yara, na versão do Monteiro Lobato, era uma índiazinha guerreira que foi punida, né, pelo próprio chefe da tribo, seu pai, porque os irmãos dela ficaram com inveja da sua valentia e tentaram ceifar-lhe a vida. E ela, dormindo, conseguiu se levantar e enfrentar 5 irmãos e eliminar a todos. Quer dizer, uma história imbecil, uma história idiota, não tem nada a ver com a realidade, a história é muito oposta a isso. Na versão real, contada pelos antigos, é totalmente o oposto e basta você prestar atenção. As índias, elas não tinham o papel de caçar. Quem fazia isso eram os homens. As índias, elas cuidavam dos filhos, da limpeza da tribo, da comida, né? Preparar os alimentos, enquanto o homem tinha a obrigação de caçar e ir atrás, já que o seu corpo é mais forte, era a obrigação dos homens fazer isso. Inclusive, eles próprios realizavam batalhas entre eles, para saber quem era o mais valente, mais corajoso e etc. Aí os caras vêm e distorcem em nome da inclusão. Fizeram isso também com Cavaleiros do Zodíaco. Já tá dizendo cavaleiros, não tem cavaleira. Nunca teve. Ah, mas teve uma mulher na história. Tem uma exceção à regra, uma exceção. Aí querem fazer dessa exceção a regra. É um absurdo, né? O próprio anime tinha lá, não, as mulheres que querem se tornar cavaleiras, elas têm que usar uma máscara para ocultar, né, o seu lado feminino, para que ninguém olhe para ela com esses olhos e tal. Então é terrível o que estão fazendo. Então na história real da Yara, ela se aproveitava das suas belas feições para não cumprir suas tarefas dentro daquela tribo.
ficando inclusive com os homens compromissados e se aproveitando da sua posição. E aí, no meu diário, eu relato o que realmente acontece. Eu estou tentando um jeito, por isso que eu disse a vocês, meus irmãos, eu não sei se eu lançasse isso aqui, eu vou acabar preso, né? Então eu tenho pensado bastante, porque também para editar perde todo o sentido. Aí vocês têm as histórias aí, oficiais, né? Tem o Monteiro Lobato, tem tantos outros aí, colorindo as coisas, né? Então se é para a pessoa apagar ou censurar a própria obra, eu prefiro não lançar, né? Mas eu tenho em mente aqui, procurando um jeito para ver se consigo. Agora, por que eu estou falando de tudo isso para você? Porque do mesmo jeito o Papa está fazendo. Ele está pegando as Sagradas Escrituras, que o próprio Deus sabia que isso ia acontecer. Você vê que o único livro, né, que realmente tem profecia se cumprindo a todo instante é a Bíblia. E o próprio Deus já disse: ai daquele que mudar uma só vírgula desse livro. Por quê? Porque ele sabia que chegaria esses tempos. Então eles não estão mexendo direto nos textos, mas estão mudando, distorcendo totalmente a interpretação. A mulher sempre teve um papel fundamental. Deus nunca foi machista. O próprio filho, a pessoa mais importante, veio através de uma mulher. A Virgem Maria, ela tem um papel muito importante dentro do cristianismo. Mas querem mudar esse papel. O progressismo, ele não tem a intenção de se incluir nas coisas. Na verdade, ele quer mudar. Se vocês lerem, né, as cartas daquela organização que está o mundo todo, né, que começa com U, depois tem o NU, né, né, faça aí. Prefiro não falar aqui. Mas eles têm: vamos incentivar a cultura, desde que ela inclua a todos. Ou seja, se a cultura não incluir a todos, eles vão mudá-la. E se você muda a cultura, você a destruiu. Porque a palavra é bonita. Não, a gente vai mudar, né? Vamos mudar para melhor, né? A palavra é bonita, mas na verdade o significado dela real é: vamos destruir essa cultura e substituí-la por outra que nós achamos correta. É o que está sendo feito em tudo. Você vê várias obras consagradas, literalmente, se destruindo na tentativa desesperada de tentar mudar a cabeça das pessoas. Agora mesmo eu estava pensando aqui comigo, eu fui no quarto do meu filho, ele estava assistindo o Predador 1. Não fui eu que indiquei esse filme, nem comentei com ele esses filmes. Mas ele próprio foi atrás do Predador 1. Por quê? Porque é o melhor. Você vê a quantidade de Predador que tem aí, cada um mais moderno do que o outro. Também colocaram, se eu não me engano, uma guerreira, uma índiazinha, né, para eliminar lá o Predador também. Mas o cara olha para aquilo ali e diz: que absurdo, velho. Que bosta, com perdão da palavra. E aí os próprios jovens de hoje vão procurar as coisas mais antigas. Porque olha pro novo e não fica a raiz, sabe? Não fica. Fizeram até uma pesquisa com os próprios Power Rangers também. O moleque assiste, né, os novos, aí se interessa, vai procurar. Quando assiste o antigo, acha melhor. E mesmo com os efeitos piores, né, coisa mais antiga, mais arcaica, mesmo assim o pessoal prefere. E eu digo isso aqui porque na família eu vi muito isso. Vários dos moleques eu digo: olha, tem Giban, tem Jasper, tem Jiraiya. Dei lá pros moleques, assiste aí, Kamen Rider. E os moleques já tinham assistido vários outros desses novos. Assistiram tudo que a Globo exibiu e tudo. E preferiam os antigos. Por quê? Porque os antigos têm histórias que envolvem. Tem histórias boas. Então veja, meus irmãos, que isso é uma agenda e que esse Papa está enfinhado até a cabeça. Então ele leva essas mulheres ali, não para incluí-las, porque a própria igreja já inclui. Ele leva elas para distorcer o papel que Deus tem para cada um de nós. É isso que esse Papa faz. Ele não representa Deus, ele representa o maligno. Olha só, o Papa Francisco convocou 3 mulheres para participarem da reunião do Conselho de Cardeais. A própria palavra já diz, né? Cardeais, não cardeaias. O maior centro de poder do Vaticano. O propósito é a reflexão sobre a dimensão feminina da igreja e o avanço no objetivo declarado pelo Pontifício de desmasculinizar a instituição. Na verdade, o que ele quer desmasculinizar é a própria igreja, é a própria lei de Deus, né? A igreja é mulher, disse Francisco após uma reunião anterior do Sínodo da Sinodalidade, em 30 de novembro. Um dos grandes pecados que cometemos foi masculinizar a igreja. Isso aqui ele está falando de Deus. Aqui, vou traduzir para vocês da forma correta. Um dos grandes pecados de Deus foi masculinizar a igreja, reconheceu ele. Nas últimas sessões do Conselho de Cardeais, mulheres teólogas já haviam sido convidadas a participar para oferecer a sua perspectiva sobre o papel da mulher na igreja, um dos temas mais quentes e controversos do debate atual da Igreja Católica. Embora naquela primeira fase as mulheres tivessem participado com voz e voto pela primeira vez, esta reunião do Conselho de Cardeais é histórica porque inclui a participação de uma bispa anglicana casada. Este é um gesto que tem sido visto por alguns comentaristas como um aceno para aqueles que dentro do catolicismo apoiam a ordenação de mulheres.
né? Então você vê mesmo a distorção, né? O cara tá criando aqui apóstolas. Ao mesmo tempo, há quem aponte que com esta inclusão, Francisco está reconhecendo de alguma forma a autoridade episcopal de uma mulher ordenada, cuja denominação cristã também permite o casamento entre seus ministros. Duas questões que atualmente não são possíveis no catolicismo. E aí uma parte interessante, quem são essas mulheres, né? Vou pular logo para aqui porque é muita porcaria nessa matéria. Diz o seguinte, ó: Joy Bailey é uma bispa anglicana, vice-secretária-geral da Comunhão Anglicana, que agrega 42 igrejas. Fez parte da primeira geração de mulheres a ser ordenada vigária. Ela é casada com outro pastor daquela igreja protestante, com quem tem 2 filhos. Também serviu como capelã do arcebispo de Canterbury e participou da reunião interreligiosa no Cazaquistão com o Papa. Eu não quero nem saber disso. Sonlida Porsche é religiosa salesiana, professora de Cristologia na Pontifícia Faculdade de Ciências da Execução Auxilium de Roma. Irmã Linda promove o chamado Princípio Mariano, postulado pelo teólogo Petrino. Meu Deus do céu. Aí vem outra, Giuliva de Beradino. Essa é uma virgem consagrada da Diocese de Verona e professora de espiritualidade. Ela é especialista em dança bíblica, expressando louvor e adoração a Deus através da dança. Meu Deus, olha família, é terrível a situação, né? A BBC com certeza está aqui vibrando, né? A BBC News, porque é isso, é o que você viu aí nesse carnaval imundo, né? Pessoas que se dizem pastoras, né? Ali dentro da festa da carne, incentivando isso, né? É como eu estava comentando aqui em casa mesmo, a Baby do Brasil, né? Que para muitos caiu aí nas graças das pessoas, né? Primeiro criticaram, aí depois viram o poder de Deus agindo e não, a mulher estava tocada mesmo. E eu já falei que isso é como uma ferramenta, né? Você não fica glorificando a ferramenta usada, você glorifica o cara que usa a ferramenta, e nesse caso é Deus, né? Mas o povo distorce, aí vai e passa as glórias de Deus para a pessoa. Sendo que ela mesma, né, ali, após fazer a tal profecia, ela olha pra Ivete e diz: canta, né? Canta aí o Cepa, Maceta, essa porcalhada toda, né? Ainda assim o pessoal acha: não, mas aí você tá julgando, Davi. Eu não tô julgando. Eu tenho um livro de lei que me mostra o que é certo e o que é errado. Se você faz o que é certo, eu te elogio, dentro da minha visão. Se você faz o que é errado, que tá claro ali pra mim, eu vou dizer também. Então, meus irmãos, é isso, infelizmente, né? Mas o povo hoje não quer mais seguir. É igual o juiz, isso aí, meu irmão, vem. É por isso que eu disse a vocês no começo do vídeo que isso é um sinal, né, que a gente tá vendo aí do início das dores. O homem é amante de si mesmo. Ninguém, você pega da pessoa comum, do cidadão comum até um juiz, né? Os caras não querem mais interpretar as coisas como elas são. Elas querem, né, dobrar a realidade à sua própria visão. Então o juiz não segue mais a Constituição, o Papa não segue mais a Bíblia, né? O cidadão também não quer mais seguir o correto, quer seguir o que ele acha que é correto, né? Por isso é que você vê gente enaltecendo bandido, porque ele acha que é isso e acabou. Se ele concordar com você, ele é um fascista e etc, etc. Então o mundo tá desse jeito por conta disso. É por isso que não sai mais músicas que prestem, é por isso que não sai filmes bons, né? Tem toda uma agenda aí para ser implementada. Infelizmente, os mais fracos são os que vão caindo nisso, né? E vão virando verdadeiros zumbis. E é terrível a gente presenciar esse tipo de coisa. Enfim, meus irmãos, é terrível mesmo, né? Cada vez mais eu desgosto mais do Brasil, né? E pior, viu, família? Eu vou falar pra vocês aqui de coração aberto. Eu sei que esse tipo de sincericídio faz com que a gente perca escrita e tal, mas eu tenho que me abrir com vocês, pensar uma coisa, né, e dizer outra. Não é comigo. O meu sentimento, meus irmãos, para a nossa nação sempre foi, desde que eu me entendo por gente, de repúdio, né, e lamentar pelos nossos líderes, né, por eles não perceberem o potencial desse país. Mas ultimamente isso tem mudado em mim também, porque eu tenho começado a desgostar também do povo, de boa parte do povo. Porque um povo, meus irmãos, sinceramente, que vai para carnaval, né? Eu vou colocar essa imagenzinha aí só para você ter uma noção, né? Um cara, por exemplo, que acha legal a filha dele estar participando disso aí, né? E se você fizer alguma crítica, o errado é você. Entendeu? O cara quer mandar a filha dele para um canto desse, permitir que ela frequente um lugar desse, e se você falar, você está sendo preconceituoso, você está julgando, você está sendo isso e aquilo. Mas eu digo em alto e bom som, isso aí não é lugar de gente decente não, gente decente passa longe daí, né? Você tá vendo aí, ó, o banheiro, o que esse pessoal tava fazendo? Ah, mas minha filha não foi para isso. Tu pode garantir, meu irmão? Quer dizer, você deixou ir, é porque, afinal de contas, você ou não tem controle mais, né? Não controla mais nada, você só serve para pagar contas, como o Estado sempre quis, né? Que você não influencia a educação dos seus filhos, contrariando a palavra de Deus, que você deve fazer isso, é sua obrigação como pai e mãe,
Mas o Estado diz, né, que não, que você só serve para pagar contas. Eu não concordo com isso, por isso é que o meu não vai, de jeito nenhum. Ah, mas tá de maior, Davi, você não pode mandar. Se a pessoa, né, isso eu digo para qualquer pai e mãe, né, se o seu filho, ele pode ter 40 anos, mas ele dorme no seu teto e come da sua comida, quem manda é você. Sua grana, suas regras. Não vem com desculpinha não da tua fraqueza, colocar essa desculpa na idade. Isso é fraqueza sua. Você não tem postura de pai e mãe. Você não tem postura de chefia. O problema é esse. Isso aí, meus irmãos, essa festa, ela além de causar um mal espiritual muito grande, ela causa também um mal físico muito grande. Além das doenças que as pessoas aí adquirem, ainda vem a questão também do prejuízo, porque nós pagamos por essa porcaria. Se ninguém fosse, no mínimo, eles teriam que diminuir os espaços dedicados a essa porcaria. Mas o povo vai, o povo queria mais, inclusive. Tem gente reclamando, temos que aumentar o tempo de carnaval. Tem que ser a semana toda. Tem gente lutando por isso agora. Então por isso aí você vê, meu irmão. Por isso aí você vê. Enfim, eu acho que eu já falei mais do que eu devia. Deixa aí tua opinião.